Jovens, boa tarde. Estão me ouvindo? Boa tarde, professor. Legal. Então, vamos dar o start aí sobre... Na verdade, o que a gente vai fazer aqui hoje é refazer a parte de vetores da primeira aula, que é uma parte importante. Inclusive, quem estava na aula ontem percebeu isso, que a gente teve que usar. Então, eu vou fazer o passo a passo, que nem eu fiz na primeira aula, item a item. Eu estou gravando essa aula também, então depois eu vou disponibilizar ela no meu blog até o contexto da aula. Então daí depois, se alguém quiser rever ou alguém que perdeu vai conseguir acessar via meu blog, não via aba, mas depois eu mostro para vocês isso na nossa próxima aula. Então vamos lá. Eu deixei de uma forma aqui que também vocês entram direto na aula, então eu não preciso ficar autorizando. Então, isso é mais fácil. Você cair, você volta, pegou o link e já entra direto, sem problema nenhum. Então, vamos começar aqui, ó. Então, nós vamos falar de vetores. Basicamente, a primeira aula, né, para quem não assistiu, eu falei de grandezas. Quer dizer, o que eu falei de grandeza? Grandeza é tudo em física que a gente estuda, ou seja, tudo que a gente mede. Uma grandeza é a linguagem que a física tem. Então, velocidade, temperatura, energia, força e assim por diante são grandezas físicas. Aí ela tem, na realidade, existem tipos de grandezas que cada uma se encaixa nesse modelo. As grandezas podem ser chamadas de escalares ou vetoriais. Grandeza escalar é aquela que basta você dar o valor e uma unidade. O valor a gente chama de módulo. Ou seja, falei a temperatura do local. A temperatura está em 25 graus Celsius. Eu não preciso dizer que é para cima, para baixo, para esquerda, para direita. Já fica entendido. Eu falo a hora que está acontecendo alguma atividade. Falei a hora, né? Sei lá, 14 horas. Está entendido. Não preciso dizer que é para cima, para baixo e assim por diante. Então, essas grandezas, tempo, temperatura, massa, são grandezas que a gente chama de escalares. Agora, existem outras grandezas que, além do valor mais a unidade, você precisa dar mais uma informação, né? Por exemplo, se eu tenho um carro se movimentando numa estrada entre Taubaté e Pinda, por exemplo, eu posso dizer que o carro está a 80 km por hora. Mas se um está indo para Pinda, o outro está vindo para Taubaté, vai acontecer de um ter mais 80, outro ter menos 80, por causa do sentido diferente. Esse sinal é uma indicação que essa grandeza é vetorial. Porque esse sinal não tem nenhum sentido em dizer que quem está a menos 80 é mais lento, quem está a mais 80 é mais rápido. Não é isso. É simplesmente lado, até porque quem tiver a menos 80 e mais 80 tem a mesma velocidade. Que não é, se eu falar assim, ó, a temperatura é menos 25, ou a temperatura é mais 25. São temperaturas completamente diferentes, tá? Menos 25, você não vai nem conseguir botar o nariz para fora da porta da tua casa. Mais 25 é mais ou menos o que a gente deve estar hoje, um pouquinho mais até. Então, além do valor da unidade, essas grandezas que são chamadas vetoriais precisam da orientação, ou seja, de uma direção em sentido. Para nós aqui, no nível superior, vamos fazer o contrário. Lá no nível médio ou fundamental, o pessoal costuma usar direção horizontal, vertical, transversal e assim por diante. Isso seria a direção lá atrás. E sentido para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda e assim por diante. Então, é assim, o sentido é para onde a seta aponta e a direção é como a reta está colocada. Então, tem uma reta assim, ela tem só direção. Botei a flecha, ela passou a ter sentido. Só que no nível superior, a gente não usa mais horizontal, vertical, para cima e para baixo. A gente usa um ângulo.
Então, na hora de dar direção e sentido, simplesmente a gente vai dar um ângulo θ. A gente vai ver isso na sequência aí, tá? Funciona que nem a aula normal, tá, jovens? Qualquer momento, quiser, é só interromper e perguntar. Bom, então o vetor, ele é representado por um segmento de reta, um pedacinho de reta com uma flecha. E a letra que vai representar ele sempre é uma letra acrescida de um símbolo de uma setinha em cima. Essa setinha em cima é só um símbolo. Ela sempre vai estar apontando para a direita, tá? Quer dizer, vetor A, setinha, setinha assim também. Eu tenho um vetor aqui para cima, vetor A, setinha para a direita. Então, aquilo é só um símbolo. Não tem sentido nenhum em ficar mudando se o vetor mudou de posição. Uma outra coisa é assim, é muito diferente quando você faz isso de quando você faz isso. O símbolo da esquerda é um vetor. O símbolo da direita, você só quer saber o valor daquele vetor. Então, quando é módulo, você pode tirar a setinha ou fazer assim, ó. É um outro jeito de representar, botar duas barras, que também é módulo. Então, a letra sem a seta ou a letra com a seta com duas barras significa a mesma coisa. É o módulo do vetor, é o valor dele. O objetivo nosso aqui, agora até o fim da nossa aula de hoje aí, é aprender a escrever um vetor em notação unitária, aprender a determinar o valor dele, o módulo dele, como que a gente determina a direção e como que a gente faz tudo ao contrário. Você vai entender depois quando chegar lá, que é o projetar, tá? Então, vamos começar aqui, ó. Para escrever em notação de vetor unitário, a gente faz o quê, ó? Cada eixo tem o seu vetor, o seu versor unitário, né? Ele vale 1 e é colocado numa posição daquele eixo. Então, por exemplo, o versor unitário de x é o i, tá? É o i. A gente costuma colocar um circunflexo em cima dele. O versor unitário de y é j. E o versor unitário de z é o k. Nesse começo da matéria, a gente só vai estar trabalhando mais mesmo com i e j, tá? A gente não vai estar trabalhando com o eixo z aí. Mais para frente, talvez, principalmente em física 2, mas em mecânica, geralmente, a gente trabalha só com i e j. Os valores deles eles valem 1. Então, é aquilo. Se eu tiver um vetor que pega um pedacinho de i mais outro pedacinho de i, vamos supor, 3 pedacinhos de i, esse vetor, como ele está no eixo x, ele seria 3is, tá? Porque ele tem 3 unidades do lado do x. Se ele apontasse aqui para cima, ó, e tivesse aqui, sei lá, 1, 2, 3 também, ele seria 3j. E assim sucessivamente, tá? Então, o i, o j e o k estão ali para que a gente conte quantos pedaços o vetor tem naquela direção. Então, vamos fazer aqui uma coisa mais sofisticada. Vamos pegar um exemplo aqui. Eixo y, eixo x, eu tenho um vetor que está entre os dois eixos, né? Ele não está nem em x nem em y, mas ele está entre os dois eixos. Se eu projeto ele aqui, ó, do lado x ele vale 4 unidades, do lado y ele vale 3 unidades. Então, se eu quiser escrever esse vetor em notação unitária, a gente tem que lembrar, o x é o versor i e o y é o versor j. Então, se eu quiser escrever esse vetor a, né, como que ele ficaria? Ele tem 4 unidades do lado do i e 3 unidades do lado do j. Então, a gente escreve assim, ó. O a é 4i mais 3j. Mais por quê? Porque está para a direita no x e está para cima no y. Se ele fosse assim, ó, vou fazer aqui em cima. Então, está aqui os dois eixos. E ele fosse assim agora. O vetor fosse esse. Tá? Vamos chamar de vetor B aqui.
ele tivesse aqui um x e y, 2 unidades, e aqui 3 unidades, aqui, no caso, para cá, seria menos 2. Né? O zero está aqui, ó. Então, ele seria, vetor B, ele seria escrito assim, menos 2i mais 3j. Então, o menos, no caso do i, é quando aponta para a esquerda. E o menos do j é se apontar para baixo. Tá? Alguma dúvida até aí? Não, professor, tá tranquilo. Tá, joia. Então, ó, só por questões de a gente ter um termo geral aqui, eu vou chamar esse termo que fica do lado do y, a projeção do lado do y do vetor A de AY. E do lado do x, vou chamar de AX. Então, a cara do vetor sempre vai ser assim, ó. O A vai ser o termo que tiver em AX apontado para I, mais o termo que tiver em AY apontado para J. Tá? Aqui eu usei 4 e 3, lá em cima eu usei menos 2 e 3. Isso pode variar, pode ser qualquer número que vem ali. Tá? Se vier o vetor já só no eixo, muito fácil. Só, ele está em cima do x, então ele só vai ter I. Ele está em cima do y, só vai ter j. Se ele estiver entre os dois, ele vai ter um pedacinho i, outro pedacinho j. Tá? E isso é escrever o vetor em notação unitária. Era o nosso primeiro item lá. Então vamos para o segundo. O segundo é achar o valor dele, o módulo dele. Né? Como que a gente acha o módulo do vetor? O módulo do vetor é o tamanho dele. Tá? Você tem aqui, ó, esse vetorzinho na diagonal A aqui, é como se você viesse com uma régua e medisse ele. Quanto que dá? Tá? Como é que a gente vai fazer isso? Da seguinte forma, ó. Se você olhar aqui com cuidado, né, ele é a hipotenusa de um triângulo retângulo, onde a base desse triângulo retângulo aqui, né, um dos catetos desse triângulo retângulo aqui é 4, que está aqui embaixo. E o outro seria, né, um aqui, que é 4, ó, e o outro aqui é 3. Então, você precisa descobrir a hipotenusa de um triângulo que você é retângulo que você conhece os catetos. Então, como resolver isso? Usando Pitágoras, né? Que a hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. Então, se a gente tivesse um triângulo com essa cara aqui, A de um lado, B o outro cateto e C hipotenusa, você faria essa conta. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. É isso que a gente tem que fazer lá em cima. Né? Até escolhi um triângulo que tem uns números bem simplesinhos de achar, né? O triângulo 3, 4, a hipotenusa é sempre 5, mas vamos provar isso. Ó. Então, como é que seria? Então, o módulo de A, estou usando o símbolo de barra, né? Podia só tirar o vetor, mas resolvi colocar 2 barrinhas. Seria o 4 ao quadrado mais o 3 ao quadrado. E aí, resolver isso. Eu tenho 4 ao quadrado, 16, 3 ao quadrado, 9. 16 mais 9, 25. Como é ao quadrado, seria raiz de 25. Raiz de 25 é 5. Está resolvido o módulo. Então, para achar o módulo, é só calcular, é só usar Pitágoras para você calcular a hipotenusa. Professor. Pode falar. Uma gentileza. O senhor não faz de novo o passo a passo aí? Faço. Que deu uma cortadinha aqui, eu peguei no... Não, tudo bem. Então, aqui, ó. Do exemplo já, ou você quer desde o começo aqui? Não, do exemplo que o senhor Tá já bom. montou aqui, né? O, tá. o C2, o C ao quadrado aqui é o que o senhor precisa achar, né? Tá, isso. Isso aqui é o Pitágoras, o vetor, né? A. Isso. Então, achar o vetor A no nosso exemplo vai ser, então, ó, quem que é o A no nosso exemplo? O A, né? É que, na verdade, eu não fui muito feliz de escolher a letra A de novo, né? Mas seria o 4, tá? Então, 4 não, perdão, é o 3, né? O 3 é essa alturinha aqui. Então, você vai trocar aqui por 3. O B seria o 4, que é aqui de baixo. Então, você vai trocar aqui por 4. Então, trocando lá,
O vetor A, no caso eu fiz ao contrário, mas tanto faz, né? Porque é a soma, então se você trocar as partes não vai mudar nada. Então, 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16, 3 ao quadrado é 9. Então, fica lá, 16 mais 9. 16 mais 9 é 25. Perfeito. E, como é A ao quadrado, então seria raiz de 25, que é 5. Então, todas as vezes que vocês tiverem que achar o módulo, é fazer os catetos ao quadrado e depois extrair raiz. Se a gente usar aqueles simbolozinhos que eu tinha escolhido lá atrás, tá? Do AX e assim por diante, então seria o quê? Ó? Vou tirar aqui para ficar visível. É só você pegar o termo AX e levar ao quadrado, mais o termo AY levar ao quadrado e extrair raiz. Então, toda vez que você tiver que achar o módulo, é só pegar cada termo, né? O AX vai ser aquele númerozinho, né? Só lembrando, né? Como é que a gente escreveria esse vetor lá atrás, né? O A seria 4i mais 3j. Então, é sempre pegar um termo, colocar lá, o outro termo, colocar lá. Se por acaso esses termos vier com sinal negativo, nem precisa se preocupar com isso. Por quê? Porque aqui sempre será mais. Mesmo que ele seja negativo, aí o sinal negativo iria ser elevado ao quadrado, e menos com menos ao quadrado vai dar mais. Então, quando vier sinal negativo no vetor, na hora do módulo, nem esquente em colocar, porque senão você pode até se atrapalhar, faz uma regra de sinal errado ali, ainda aquele mais vira menos. Ele nunca vai mudar. Ali sempre vai ser a soma dos catetos e nunca a subtração. Bom, isso fecha a parte do módulo. Alguma pergunta? Não, professor. Bom, então, ó, falamos de como escrever em notação unitária, falamos de como fazer o módulo. Vamos falar agora de determinar a direção, né? Que inclusive foi dúvida ontem na hora que a gente estava fazendo isso. Direção é, para nós, no nível que a gente está no ensino superior, é achar esse ângulo aqui, ó. Aí eu sei a direção plena dele. Então, em relação ao semi-eixo positivo do x, qual é o ângulo que ele forma? Tá? Então, ó, a gente tem aqui, de novo, um triângulo. Você tem um termo AX aqui embaixo, você tem um termo AY lá embaixo. Que se a gente olhar com cuidado o nosso triângulo aqui, ó, vamos pegar essa parte aqui pintada, você sabe o cateto oposto, esse é o cateto oposto, que vale 3, e você sabe o cateto adjacente dele, que vale 4. O que você quer descobrir é quanto vale aquele ângulo θ ali, ó, tá? Então, relação trigonométrica que envolve cateto oposto com cateto adjacente é a tangente. Tangente de θ é exatamente o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, o que a gente pode fazer? Pode trocar os valores. O cateto oposto é 3, cateto adjacente é 4. Tudo bem, se a gente faz a continha 3 dividido por 4, tá? A gente vai achar a tangente, mas não é isso que a gente quer achar. A gente quer achar o ângulo. Então, por isso que a gente precisa da operação inversa da tangente, que seria, que a gente chama lá de tangente a menos 1, que na verdade é o arco tangente, né? Qual é o arco cuja tangente dá aquele valor? Em outras palavras, qual é o ângulo cuja tangente dá aquele valor? Então, a gente usa a expressãozinha na calculadora, tangente a menos 1, que geralmente está sempre junto com a tangente, só que você tem que operar com a operação inversa, né? Você tem que usar lá inv, shift, aí vai variar da calculadora de cada um aí. Sempre tomar cuidado que a calculadora tem que estar em graus, né? Geralmente em inglês é um degree, né? Aí, se você faz a tangente inversa de 3 sobre 4, a gente acha aproximadamente 36,87.
tá? Quase 37 graus. Esse é o ângulo do nosso vetor. Aí a gente terminou. Então, a ideia geral é o quê? Toda vez que você for ter que achar a direção, né, para a gente não ter que fazer tudo de novo, como é que a gente faz? É só aplicar a seguinte forma. Você pega a tangente inversa, é sempre o termo AY. Então, lembrando do nosso vetor, como é que é? Você tem lá 4i mais 3j. Então, você sempre coloca lá o AY em cima. Por que é o AY em cima? Porque ele vai sempre ser o cateto oposto. E o termo AX embaixo, que ele é sempre para nós o cateto adjacente. Então, toda vez que tiver que achar o ângulo entre os vetores, basta fazer isso. Tá? Alguma pergunta? Professor, Fala. tentei fazer a conta na calculadora aqui. Tá. Tangente, -1, né? Isso. Só que o meu deu outro valor. Com certeza eu fiz alguma coisa errada. Como é que eu faço isso Vou ver na aqui que eu estou calculadora? fazendo de novo aqui para conferir. É, o meu deu aqui, ó. Então, ó, vamos lá. Sua calculadora tem tangente aí. E em Tem. cima dela deve ter tangente a -1. Tem. Tem. Usamos Geralmente está em amarelo, você usa o que aí? Inv, Shift. Shift. Então, você vai apertar o Shift, vai apertar a tangente a -1. Certo, já fiz. Tá? Aí, ele deve abrir ele abre um parênteses para você ou não? Não. Mas abre o parênteses? Então, abre o parênteses. Abri. Aí põe 3 3. por 4, Dividido por 4? isso, e fecha o parênteses. Fecha parênteses dá igual. Isso. É isso aí. Não, eu tinha feito errado. É, porque daí ele deve ter feito tangente de 3 e o resultado dividiu por 4. Isso, eu tinha certeza que eu tinha feito errado. É que eu Tá? coloquei o 3, mas sem os parênteses. Isso, então ele fez isso que eu falei para você. Ele Isso fez a alguma coisa. tangente de 3 e o resultado ele dividiu por 4. É isso aí. Tá? Perfeito, obrigado, senhor. Professor, Pode falar. assim, é que não tem a necessidade, né? Mas se eu fizer uma tangente normal ali, dividir o 3 pelo 4 Sim. e colocar no arco da tangente, de qualquer forma, vai dar esse ângulo de 36,87, né? Sim, se você fizer antes o valor da divisão, você pode fazer e depois inserir dentro da tangente, não tem problema. É que como a calculadora que vai fazer a conta, é mais fácil já deixar para ela fazer tudo, mas fica a teu critério. Só não entendi, beleza. Tá? Mais alguma, jovens? Já fiz o teste que ele falou aqui, é isso mesmo. Não, tá certo, professor. Tá, joia. Então, ó, vamos para a última parte aí, mas é a parte mais pesadinha delas, que é o que a gente mais usa, que é projetando o vetor. Então, é muito tranquilo, né, se viesse assim, né, que nem eu fiz lá no início lá. Eu já te dou o valor aqui no eixo, eu dou o valor do outro eixo, você escreve o vetor. É bem tranquilinho, porque já vem os números, só escrever. Mas na vida real, não vai vir. Então, na vida real, o que vai acontecer é isso aqui. Inclusive, aconteceu isso ontem, na nossa aula, quando a gente estava trabalhando não com vetor solto, mas com a força, que é uma grandeza vetorial. Então, o que você sabe quando vem desse jeito? Você sabe o valor, se você lembrar, foi aquele exercício dos asteroides lá, a gente sabia o valor das forças, e você sabe o ângulo. Aí você não sabe quem que é o AY e você não sabe quem é o AX. Então, a ideia aqui é exatamente descobrir os dois para poder escrever o vetor em notação unitária. Então, como é que a gente faz isso? Então, vamos lá. Tá? A ideia, como o AX é um cateto, aquele nosso triângulo retângulo, e o AY, que é essa altura aqui, mas também é essa e é outro cateto, então a ideia é usar as relações que calculam esses catetos aí. Seno e cosseno. Então, vamos fazer o seguinte. Está aqui o nosso triângulo, eu estou só expandindo ele aqui, ó.
o valor do A, que é a hipotenusa, AY é o oposto ao θ ali, e o AX é o adjacente ali, tá? Nesse triângulo, que é exatamente o que tem lá em cima, nós vamos aplicar o seno. Tá? Como que a gente aplica seno aqui? Seno é o cateto oposto pela hipotenusa. Então, quem é o cateto oposto? Né? Aqui é o ângulo, θ. Cateto oposto é o que está na frente dele ali. Então, o cateto oposto é o AY. E a hipotenusa é o A. Então, trocando isso aqui, fica. Só que já estou trocando com os valores, né? Então, o ângulo é 30. O AY eu não sei. Mas a hipotenusa, que é o A, eu sei que é 10. Tá? Então, de novo, a hipotenusa é o A. O cateto oposto é o AY. E o θ a gente trocou por 30, que é o ângulo que ele deu. Com isso, dá para achar o valor do AY. De que jeito? Basta passar esse 10 para lá multiplicando o seno. Seno de 30 é meio. E fazer a continha. Ó. Tá? Seno de 30 é meio. 10 vezes meio. Você vai achar que o AY é 5. Achamos o AY. Então, aquele vetor que vai ser escrito assim, ó, A igual um certo número que aponta para I, mais um certo número que aponta para J. Eu já descobri esse certo número que aponta para J. Esse número aqui é 5. Falta descobrir esse aqui agora. Tá? Qualquer dúvida é só falar. Então, vamos atrás agora do termo que aponta para I. Se eu achei o AY usando seno, até porque o AY é o cateto oposto, é muito provável que usando cosseno, que o AX é cateto adjacente, a gente acabamos achando o AX. Então, vamos lá, repetindo, né? Deixei a figura ali de novo e vamos aplicar o cosseno. Cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Cateto adjacente, né? É o nosso amiguinho aqui, que está junto ao θ, tá? É o AY. AX, perdão, desculpa, é o AX, né? O AY é o cateto oposto. O cateto adjacente está aqui, é o que está junto. E a hipotenusa é o A. Trocando pelos valores, né? O θ é 30 e o A era 10. Passando 10 para lá, multiplicando, cosseno de 30 é 0,8666, então 0,87 aproximadamente. 0,87 vezes 10 vai dar aproximadamente 8,7. É aproximado porque o 0,87 ali é aproximado, tá? Então, por isso que a gente deixou aproximado assim. Então, em outras palavras, temos o vetor. O A é 8,7 para o lado I, mais 5J. Era isso que a gente queria montar. Dúvidas aí? Não, até o momento não. Bom, ó. Então, ó, a partir de agora, não precisa, é que nem a gente fez no exercício de ontem, não precisa ter que fazer tudo isso, né? Basta, eu vou voltar aqui, basta você escrever, que nem a gente fez ontem, ó. Então, como que a gente calcula? Porque o A sempre vai ser o termo AX, mais ou menos, vai depender se é para a direita ou para a esquerda, né? Apontado para o I, mais ou menos, dependendo se o J é para cima ou é para baixo, mais a Y apontado para o J. Esse AX sempre vai ser calculado, desde que você pegue sempre o ângulo que tem a ver com o eixo X, ele sempre vai ser calculado fazendo o quê? Fazendo A, o valor dele, vezes o cosseno de θ. E o AY, você sempre vai calcular de que jeito? A vezes seno de θ. Então, a partir de agora, quando vier um exercício, não precisa ter que escrever o cosseno, escrever o seno, isolar. Não. Você já vem, qual é o valor do vetor? Ah, o vetor é 30. Bom, legal. Qual é o ângulo? Ah, o ângulo é 20 graus. Como que eu calculo o AX? É 30 vezes cosseno de 20 graus.
Como que eu calculo AY? É 30 vezes seno de 20 graus. Tá? Não precisa retornar e ter que fazer tudo de novo. É só aplicar a ideia geral, que aí a gente resolve. Então, ó, essa, na realidade, a tônica da primeira aula foi exatamente isso aqui, tá? Depois a gente tem um produto escalar, mas isso já é outra história. Inclusive, eu só vou pôr para lembrar ali e a gente vai fazer um exemplo completo desse aqui. Mas essa parte, escrever notação unitária, achar o módulo, direção e projetar, é essencial saber, não só para mim, né? É para o curso de engenharia inteiro, porque vocês vão ter muitas coisas ainda que vão passar por vetores. E isso a gente precisa saber bem, porque se a gente não sabe isso, a gente não resolve coisas maiores aí. Então, para encerrar isso aqui, tá, a parte teórica, só lembrando o produto escalar. Produto escalar vai acontecer quando a gente, inclusive, depois das provas, que a gente for falar de trabalho, vai ser um produto escalar lá. Veio a história do produto escalar. O produto escalar de um vetor é como se você colocasse um vetor sobre o outro. E aí, quando você projeta ele aqui para baixo, ele vai ser projetado na parte adjacente, e adjacente é cosseno. Então, ficaria A vezes o cosseno, é o valor dele vezes o cosseno. Então, toda vez que tiver, acha o produto escalar, o que você vai fazer? Ó? Esse aqui é o símbolo do produto escalar, é um pontinho. Produto vetorial a gente usa X, produto escalar é pontinho. Então, vetor A vezes vetor B, produto escalar, o que você faz? Você pega o módulo do A, quer dizer, o valor do A, o módulo do B, e multiplica pelo cosseno do ângulo entre os dois. Então, toda vez que vier, resolva o produto escalar entre dois vetores. Você pega o valor de um, vezes o valor do outro, e multiplicado pelo cosseno do ângulo. Nós vamos usar isso muito mais na segunda parte do nosso curso. Aí, se não lembrar lá, eu retomo isso, não tem problema, porque para mim o que era mais importante realmente é a parte anterior aí. Bom, então, ó, eu fiz um exercício muito parecido com esse aqui na aula, no dia, e ainda falei, ó, esse é daqueles clássicos, esse aqui é importante. Então, nós vamos resolver ele. Na verdade, eu mudei os números aqui e fiz uma lista de perguntas aqui para a gente resolver, tá? Então, você tem aqui, ó, um carro viaja 50 quilômetros para o norte, depois 20 quilômetros para leste, e depois 30 quilômetros em uma direção 60 graus a norte do leste. Desenhe o diagrama vetorial e determine os vetores, deslocamento e notação unitária, que a gente acabou de aprender, o vetor de deslocamento resultante, o módulo do vetor de deslocamento e a direção do vetor de deslocamento. Ou seja, é tudo que a gente aprendeu, tá? Na verdade, talvez esse item B é um item novo aí, mas é que lá a gente só trabalhou com um vetor. Agora a gente tem vários, achar resultante é só somá-los, tá? Bom, diagrama vetorial. Então, lembrando aqui das rosas dos ventos aqui, ó. Você tem norte, sul, leste, oeste, tá? Então, 50 quilômetros para o norte. Então, tá aqui, ó. Tá lá. Deslocamento 1, vamos colocar assim. Depois eu vou lá para a folhinha e a gente faz de novo na folhinha. Mas só para visualizar aqui. 20 quilômetros para leste. Então, na onde terminou o deslocamento para o norte, você vira para leste agora. Deslocamento 2. 30 quilômetros em uma direção 60 graus a norte do leste. O leste está aqui, o norte está lá. Então, 60 graus, então seria 60 graus aqui, ó, a norte do leste. Esse aqui é o D3. Tá? No caso das forças, isso é até mais simples. Por quê? Porque a força já vem desenhada para você. É que nem a gente fez ontem. Quando a gente fez ontem, as forças já estavam colocadas e já tinham os ângulos. Aí a gente só projetou. Tá? Aqui não. Aqui a gente teve que primeiro desenhar os vetores com a historinha, para depois fazer agora eles em notação unitária. Tá? Então, eu vou lá para a folhinha, vou redesenhar isso aqui que a gente acabou de ver. Na verdade, eu já deixei meio semi-pronto esse desenho.
e a gente vai seguir resolvendo o que ele pediu. Então, vamos lá. Então, tá aqui, ó. Eu já tenho um desenho. 50 quilômetros para o norte, 20 quilômetros para o leste e 30 quilômetros, 60 graus, né, ao norte do leste. Tá lá. Então, eu vou chamar como cada vetorzinho desse era deslocamento, que nem eu fiz lá, D1, D2 e D3. Tá? Letra A. Eu quero escrever eles em notação unitária. Então, vetor I, vetor J. Eu vou fazer com bastante calma. Qualquer momento não entender, eu reclamo. Então, o primeiro deles, ó, é esse aqui, D1. Tá? Se eu colocar ele aqui no plano cartesiano, né, ó, x e y, ele está totalmente no y. E no y é j. Então, eu tenho que o D1 é 50 j, quilômetros. Se fosse dito que ele foi para o sul, então seria menos 50 j quilômetros, tá? Porque daí seria para baixo. Como é para o norte, é para cima, é positivo. Está feito o primeiro. O segundo, vamos colocar aqui de novo, plano cartesiano, x e y. E agora são 20 quilômetros para o leste. Então eu fiquei em cima do x aqui, ó. Então esse é o D2. Então, se o D1 foi só em J, o D2 é só em I. Tá? Como ele é leste, é positivo. Se fosse oeste, seria negativo. Então fica D2 é igual 20 é o valor e quilômetros. Quando é em cima do eixo, é bem tranquilinho. O que dá mais trabalho é quando não está em cima do eixo. Ou seja, nosso deslocamento 3 lá. YX, deslocamento 3 está aqui, ó, 60 graus. Então, na realidade, a gente vai ter que decompor ele, ó. Tem que achar o termo X dele aqui e o termo Y dele lá. Mas aí, a gente não vai fazer que nem a gente fez lá, passo a passo. A ideia é usar já o recurso que a gente aprendeu. Que jeito? D3 vai ser o quê, ó? É o valor do vetor, que vale 30 quilômetros. Então, lembra, é o valor. No lado do x, é o valor vezes o cosseno. No lado do y, é o valor vezes seno. Então, 30 vezes cosseno, no caso de 60, e está para a direita, é mais. A projeção aqui no y está para cima, então é mais também. Como que eu acho a projeção aqui de cima? É o valor vezes o seno. J. Então, o valor vezes cosseno me dá a projeção em I, o valor vezes o seno me dá a projeção em J. Aí é só resolver passo a passo essa continha. Bom, 30 vezes cosseno de 60, né? Cosseno de 60 é meio, vai dar metade de 30, que é 15. E 30 vezes seno de 60, seno de 60 é 0,866, vai dar 25,98 aproximadamente. Então, isso aqui é aproximado. J, vou colocar aqui quilômetros. Bom, lembra que eu falei no problema de ontem que a primeira parte, que é escrever em notação unitária, é extremamente importante, porque se você não fizer isso direito, tudo que vai vir depois não funciona.
E tudo que vai vir depois é mais tranquilo, são contas menores do que a gente fez aqui. Então, se tiver alguma dúvida sobre isso, pode falar. Não, tá. Para mim tá tranquilo. Bom, então lá, letra A resolvido. A letra B era achar o deslocamento resultante. Na prática, né, na vida real, o que seria achar o deslocamento resultante? Seria pegar o pontinho inicial, da onde que ele saiu o movimento, até onde ele terminou, e unir uma reta. Isso aqui é o deslocamento resultante. Tá? Seria como se a gente fizesse a menor distância entre aqueles dois pontos. Né? É um vetor, você vai lá e traça esse vetor. Então, o que a gente vai achar é ele. Tá? É exatamente esse vetor que a gente vai estar achando quando estiver calculando o deslocamento resultante. Então, vamos fazer. Ó. Então, letra B. Deslocamento resultante é a pergunta aqui em termos unitários. Então, o que é? Eu tenho 3 deslocamentos. Então, eu vou fazer D1 mais D2 mais D3. Não esquece, tá? Leva para os nossos dias atuais. A gente fez ontem isso, força resultante. Era F1 mais F2 mais F3. Tá? Então, muda-se os nomes, mas a ideia é a mesma. Então, deslocamento resultante. Se você pegar aqui, ó, o D1 é 50J e o D2 é 20I. Então, 50J mais 20I, que é o D2. O D3, 15I mais 25,98J. Então, 15I mais 25,98J. Tá aí. É essa continha que a gente tem que fazer. Aí é só somar I com I. 20 com 15, 35. E 50, J com J agora. 50 com 25,98 vai dar 75,98J. Quilômetros. Como é 60 graus, né, que ele puxou muito mais para cima. Né? Então, por isso que a gente ele andou mais para o norte também do que andou para o leste. Né? Então, a gente tem mais termo J do que termo I. Né? É uma coisa que se acompanha no desenho que a gente tem aqui. Ó. Né? Ele tem muito mais altura do que ida para a lateral. É só para a gente não estar perdendo a física e ficar só a matemática. Né? Bom, B resolvido. C. Agora eu quero o módulo. Então, quanto que a gente andou efetivamente, né? Se fosse efetivamente, não. Se fosse a diagonal, quanto que a gente teria andado, né? Efetivamente, ele andou 50 mais 20, 70, mais 30, 100. Mas se a gente tivesse feito isso aqui, qual seria a caminhada aqui, né? Esse carro teria... Caminhada não, né? Carro. Esse carro teria andado quanto se tivesse feito a diagonal? Então, lembra. Módulo é a hipotenusa do triângulo retângulo. Então, como é que a gente fazia isso, né? Se a gente lembrar, você pega o módulo de D, R, seria raiz quadrada do termo I ao quadrado, 35 ao quadrado, mais o termo J ao quadrado, 75,98 ao quadrado. Toma cuidado se for fazer isso tudo de uma vez, põe parênteses dentro da raiz, tá? Senão ele vai fazer raiz do primeiro termo e somar com o quadrado do segundo termo fora da raiz. Então, não esqueça de pôr parênteses aqui. Então, você faz isso bonitinho dentro do parênteses aí, na calculadora, você deve achar aí aproximadamente 83,65 quilômetros. Tá? Confere aí, se alguém achar, diz para mim que achou, que daí a gente segue.
Achei aqui, professor. Tá legal. Então tá aí. Achamos os vetores unitários, achamos o deslocamento resultante, achamos o módulo, e aí a última pergunta. Letra D. Qual a direção do vetor de deslocamento? Então, direção do vetor de deslocamento resultante, ó, é esse ângulo aqui, ó. Então, é isso que a gente quer saber. Como que a gente aprendeu lá, passo a passo, a calcular isso? Então, lembra, aquele θ é o arco tangente, ou a tangente inversa. Lembra, como é que é feita a continha aqui? É o termo oposto sobre o termo adjacente. Quem que é o termo oposto que sempre você coloca aqui? É o termo que vem junto com J. E o termo embaixo é o termo que vem junto com I. Tá? Então, se a gente olhar o nosso deslocamento resultante, 35 vem aqui embaixo, 75,98 vai lá em cima. Então, seria tangente inversa de 75,98 por 35. Aí, se você faz isso aí com calma, você vai achar aproximadamente 65 graus. Tá? Que é uma angulação maior mesmo, né? Ele subiu mais do que foi para frente. E foi mais a norte do que a leste. Dúvidas? Não, professor. Não tem. Professor, Pode falar. o senhor falou para fazer aquela continha lá do Do raiz. É da raiz? Ah. Como é que eu faço essa continha para dar os 83 aí? Então, se quiser fazer tudo junto, pega aí. Pega a raiz, abre parênteses. Certo? Tá? Aí você põe lá 35, põe ele ao quadrado. Mais 75,98, põe ele ao quadrado. Fecha parênteses, igual. Perfeito. Tá? Se não botar o parênteses, aí dança. É o que eu escrevi aqui para não esquecer. Tá. Senão a gente esquece. Então tá bom. Obrigado. Nada. Jovens, a princípio, isso era o meu objetivo do dia de hoje, tá? Porque isso aqui, para mim, é como se fosse tabuada no curso. Então, eu preciso, vira e mexe, a gente volta nisso. Vocês viram que nessa aula a gente está isso. A primeira aula foi de grandezas e vetores. Então, o papo maior foi exatamente em vetores. Então, é esse conteúdo aí, e boa parte de vocês não estava presente aí nessa primeira aula. Tá? Então, o objetivo está dado. Qualquer dúvida agora, eu estou aqui para ouvi-los. Eu vou depois exportar essa aula aqui, né? Terminando ela, eu vou exportar, vou salvar, eu levo para o YouTube, onde eu tenho uma conta, e depois eu vou pôr no blog, tá? Então, aí, né, na hora de estudar, poxa, não lembro mais lá a situação. Aí volta, dá uma olhadinha, mas, obviamente, também, durante as aulas, pode perguntar para mim. Professor. Pode falar. Desculpa aí cortar o senhor aí. Não, pode falar. O senhor pode voltar só o exercício ali, só para me tirar um print dele aqui. Eu falo assim, o escrito dele lá, por favor. Tá. Vou voltar. Então, ó, vamos lá. Vamos botar o enunciado dele aqui. Isso, enunciado. Então, tá aqui, ó. Tá aqui. Beleza, professor. Obrigado, viu? Tá? Nada. Então, jovens, ó, esse espaço, se a gente precisar outra vez, tá? Chegar à conclusão, tá com dúvida alguma coisa, a gente pode fazer, tá? Isso não é problema. Se precisar alguma coisa lá para frente, a gente cria nesse horário aí e atende a vocês aí, tá bom? No mais, é isso aí. Se quiser, eu estou aberto aqui para receber dúvidas aí, tá bom? Vou ficar mais aqui uns 2, 3 minutos. Vocês podem perguntar à vontade. Se não, bom final de semana para vocês. A gente se vê semana que vem. Professor, muito obrigado pela disponibilidade. Viu? Valeu. Obrigado, professor, pela aula aí. Muito obrigado. Nada, até mais. Valeu, professor. Ótima tarde. Até mais, você também.
Professor, até mais. Opa. Obrigadão pela atenção, hein? Tá, joia. Eu que agradeço.